Oi, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar lá na página 252, nós estamos estudando divisão de frações. Na aula anterior, nós estudamos o quê? Nós estudamos a divisão de um número natural por um número fracionário, vocês lembram? Vamos retomar? Por exemplo, eu tinha lá 2 dividido por 1/3, por exemplo. Né? O que nós tínhamos que fazer? Então, a regra da divisão de um número natural por um número fracionário, ou até mesmo de uma fração por uma fração, vai ser a mesma. Você vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Mas como isso, professora? Se eu tenho 2 ali, 2 não é uma fração. Bom, todo número natural ele pode ser escrito na forma de uma fração, vocês concordam? Olha, eu posso fazer aqui, olha, 2 dividido por 1. Vai ser uma fração, né? Olha, 2 dividido por 1. Se eu pensar, 2 dividido por 1 será 2, né? Não é isso? Eu poderia fazer, então, aqui uma fração equivalente a 2. Nós poderíamos fazer, assim, 4/2. 4/2 também a divisão também vai ser 2. Mas aqui nós vamos poder colocar o quê? 2 dividido por 1. Nós vamos manter a primeira fração, 2 dividido por 1, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Eu expliquei na aula anterior que o inverso, né, de uma fração, por exemplo, assim, eu tenho um número, o inverso dele, olha lá, 5. O inverso de 5 é 1/5, porque olha só, eu sempre tenho ali o número 1 como denominador de um número natural. Outra coisa, se eu tenho uma fração, 3/4, qual que é o inverso de 3/4? Então, eu vou inverter essa fração, vai ficar 4/3. Então, isso daqui seria o inverso, certo? Só para a gente entender o que é o inverso, quando a professora fala. Então, aqui, vou manter a primeira fração, que é 2/1, e vou fazer a multiplicação, ó, troquei o dividir por multiplicar. Vou multiplicar pelo inverso de 1/3. O inverso de 1/3, então, vai ser 3/1, tá bom? E aí, eu vou fazer a multiplicação. Multiplicação de frações, né? Eu posso multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ser 6 o meu resultado, certo? Então, nós estudamos isso na última aula. A divisão de um número natural por um número fracionário. Bom, eu posso fazer também uma fração dividido por um número natural, né? Olha, eu fiz um número natural dividido por uma fração. Eu posso fazer assim, 3/5 dividido por 2. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma fração e divido por um número natural. Muda a regra, professora? Não muda a regra. Eu vou manter a primeira fração, tá? Vou manter a primeira fração, que é 3/5, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Mas, professora, a segunda fração é um número natural. Como eu expliquei para vocês, a gente pode escrever ele aqui sob 1, né? Com o denominador 1. Vamos inverter esse número natural? Então, vai ficar 1 sobre 2. 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 2 é 10. Então, a fração 3/5 dividido por 2 vai dar quanto? 3/10, ok? Bom, agora vamos para a nossa página lá que nós paramos. Nós paramos na página 252. E agora nós vamos ver como funciona a divisão de um número fracionário, de uma fração, por outra fração. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar com um exemplo aqui, olha. Exemplo 1. 2/5 dividido por 1/3. Então, são duas frações. Agora, eu não preciso colocar o denominador 1, porque eu tenho duas frações. Seguimos a mesma regra, sexto ano. Vamos manter a primeira fração, que é 2/5, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é 3/1. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 1 é 5. Vamos para mais um exemplo? Esses exemplos não estão no livro, tá? 1/4 dividido por 5/3. Olha lá, vamos manter a primeira fração, 1/4, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. 1 vezes o 3, 3. 4 vezes 5, 20. Vejam que eu não estou fazendo frações irredutíveis, por quê? Não tem como ali nesses casos fazer uma fração irredutível.
Vamos lá para a página 254 agora, pessoal? Na página 254 tem o exercício número 8, tá? Exercício número 8. Vamos então trabalhar algumas letras ali com vocês, tá? Fazer a letra A primeiro. 3/5 dividido por 3. Mesma regra. Mantemos a primeira fração, multiplicamos pelo inverso da segunda fração. 3/5 que multiplica, vamos deixar aqui nesse número natural aqui o denominador 1 e vamos inverter ali essa segunda fração. 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 3 é 15. Podemos ainda, pessoal, fazer agora a irredutível dessa fração, porque 3 e 15 tem na tabuada do 3, né? 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5. Vamos para mais uma. Vamos lá para a letra C. A letra C eu tenho 3 meios dividido por 3 meios, né? Vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 também. E 6 dividido por 6 é 1. Agora vamos lá para a letra J, pessoal. Olha a letra J. 2/7 dividido por quanto? Por 4/3. Vamos inverter, tá? Vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 vezes 3 é 6, 7 vezes 4 é 28. E agora, pessoal, nós podemos dividir por 2, né? Dividindo por 2 aqui, vai dar 3 o quê? 14 avos, certo? Esse é o exercício número 8. Assistam algumas letras, né, que nós resolvemos. As outras aí vocês vão resolver sozinhos. Depois nós vamos corrigir durante as nossas aulas. Certo, sexto ano? Bons estudos, assistam os vídeos e façam as tarefas. Se cuidem. Até mais!